Irmãos, bom dia, coro masculino, como sempre uma bênção. A graça e a paz do Senhor possa transbordar em nossas vidas e em nossas casas, amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor para a meditação breve que faremos nessa manhã em Deuteronômio capítulo 7, versos 6 a 11. Deuteronômio capítulo 7, versos 6 a 11, o texto já está sendo projetado, e a palavra de Deus nos diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E dá pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, e os estatutos, e os juízos que hoje te mando cumprir. Senhor, nós pedimos que, assistidos todos nós aqui pelo Espírito Santo do Senhor, nós possamos ser sensibilizados, instruídos e direcionados pela palavra do Senhor, para que o teu nome seja engrandecido em nossas vidas, em nossas casas e nesta igreja, em nome de Jesus, amém. Eu acho que o slide não está ligado ali, dá uma conferidinha para nós, por favor. Meus irmãos, lembrando o salmista, nós podemos dizer nessa manhã de uma maneira muito especial que nós estamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Há um motivo especial para todo esse contentamento e essa alegria. Nós temos aqui hoje 7 famílias que vão batizar 8 crianças. Se você é pai ou avô, você sabe do que eu estou falando, né? Pais que curtem, né, com tanto carinho essa bênção do Senhor, avós e avós babões com seus netinhos. Mas se não bastasse a experiência dessa manhã, ao longo desse ano nós tivemos 40 batismos infantis na nossa igreja com essa última turma do ano. Então você multiplica cada criança dessa pelos pais, pelos avós, pelas famílias. Nós estamos falando aí de 400, 500 pessoas que ao longo desse ano tiveram esse sentimento que o salmista aqui nos descreve. E fiéis à tradição da IPN, nós tivemos 25 nascimentos nesse ano. Tem sido a média nossa anual de nascimentos. Eu acho que está baixa ainda. Eu acho que os casais precisam trabalhar mais, tá? Pode ser melhor. Eu não sei se nós estamos só reproduzindo a média nacional, porque na igreja tem que ser bem acima da média nacional. E isso vai ficar claro pela meditação dessa manhã, meus irmãos. Porque a maternidade está em baixa na maior parte do mundo. Não é algo que seja valorizado. A ideia de ter filhos hoje, que já foi visto como algo excelente. Não ter filhos era algo assim vergonhoso na sociedade, por exemplo, da época das Escrituras. Mas do tipo, quanto mais filhos, melhor. Já foi assim no passado. Hoje, ter filhos é visto com reservas, quando não com repúdio a essa ideia. Tanto é assim, meus irmãos, que os estudiosos aí, demográficos e sociólogos também, têm identificado que nós vivemos hoje um inverno demográfico mundial. Há uma baixa em relação ao número de nascimentos e o número de óbitos. Tem havido mais óbitos do que nascimentos em boa parte da população mundial, e já há algumas nações que enfrentam esse drama populacional, como por exemplo Espanha, Itália, Portugal e Alemanha na Europa, também o Japão e a Coreia do Sul na Ásia. Já são nações que estão vivendo níveis críticos em relação
a reposição populacional. E o que está acontecendo no mundo, meus irmãos, podem procurar razões econômicas, sociais e o que for, mas é uma questão espiritual. É a humanidade desafiando o mandato divino que diz que era para nós crescermos e multiplicarmos. E o que a população mundial tem feito, na verdade, é subtrair e diminuir, ao invés de cumprir aquilo que o Senhor ordenou. No nosso país, no censo do ano 2000, nós tínhamos uma taxa de reposição da população acima do mínimo necessário, que é 2,1 filhos por mulher. Hoje em dia, tem decrescido cada vez mais, nós já estamos bem abaixo desse nível de reposição, em torno de 1,6, 1,7 filhos por mulher. E as consequências já estão aí, meus irmãos, batendo as portas de todas essas nações. Crises econômicas, sociais, e até se fala em extinção de determinadas populações da Europa dentro de algumas décadas. Na Europa, por exemplo, essa taxa está em torno de 1,3 filhos por mulher, e alguns países menos do que isso. Uma vez eu mencionei aqui, eu já falei aqui da cultura veterinária que existe na Europa hoje. Você já ouviu falar da cultura veterinária? É aquela cultura onde é preferível ter pets em casa do que kids em casa, tá? Animais, gatos, cachorros, do que filhos. E eu não estou falando aqui de casais, obviamente, que têm alguma dificuldade de reprodução. Nós estamos falando daqueles casais que, por opção, né, chegam a essa decisão. Uma psicanalista francesa chamada Corinne Mayer, mãe de 2 filhos, escreveu um best-seller na França, intitulado No Kid, 40 razões para não ter filhos, sem filhos, 40 razões. E algumas das razões pelas quais ela diz, ou ela entende que filhos não deveriam existir, é que finalmente, franceses, finalmente a verdade, as crianças são o inferno. Filhos dão despesa, prejudicam a carreira da mãe, poluem o meio ambiente, afetam a vida sexual, se encostam nos pais e não querem mais sair de casa, a famosa geração neném, nem trabalha nem estuda, se tornam fracassados. Essa é a visão pessimista de uma mulher sem o conhecimento da palavra de Deus, mas que reproduz bem, levando ao extremo essa mentalidade que nós vemos no nosso mundo, um mundo que perdeu os referenciais de sabedoria e de bom senso, porque não é um mundo laico, mas na verdade é um mundo anticristão, que despreza os valores bíblicos, os valores cristãos que edificaram a sociedade ocidental principalmente, e que agora vão ficando para trás. E daí as consequências traumáticas e conclusões absurdas como a dessa francesa. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, nos revela na Bíblia Sagrada o contexto em que a maternidade e a paternidade não são absurdos, como eles querem acreditar, mas são motivos de alegria e de muita esperança. O texto bíblico que nós lemos fala da aliança de Deus com Israel. E aqui está a igreja do Antigo Testamento, a igreja com quem Deus fez um pacto ali na nação de Israel. Nós estamos espiritualmente ligados à igreja do Antigo Testamento e, portanto, esse texto nos diz respeito. E aqui nós encontramos, então, meus irmãos, o contexto que dá sentido à geração de filhos. E esse contexto nós podemos dizer que é o pacto da graça. O pacto da graça é o contexto que dá sentido, que traz alegria, que traz propósito à geração de filhos. É pacto, meus irmãos, porque não é algo fluido, solto, mas é um compromisso da parte de Deus com o seu povo. Você vai encontrar no verso 8 a expressão juramento. Deus fez o que fez com a nação de Israel e traz as promessas aqui descritas nessa passagem, por causa deste juramento que ele fez aos pais. Nós estamos aqui na época de Moisés, aqui há uma clara referência a Abraão, a Isaac e a Jacó, com quem Deus fez uma aliança no passado, uma aliança em que Deus prometeu ser o Deus da família de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, o Deus da igreja.
Deus prometeu que eles seriam o seu povo, que ele seria o seu Deus, e pasmem, Deus prometeu que andaria com eles no deserto, dia a dia. Vejam que são as mesmas promessas que estão valendo para nós hoje. Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo, e Deus anda e caminha conosco no deserto dessa vida, a caminho da terra prometida que nos aguarda. E o Senhor, por causa deste juramento, Ele prometeu então abençoar, livrar e guardar o seu povo. No verso 8, nós temos então a explicação de por que Deus, com mão poderosa, tirou a nação da escravidão do Egito. Foi por causa desse juramento, do amor que Deus tinha por esta nação, pela igreja do Antigo Testamento. É pacto, meus irmãos, é um compromisso da parte de Deus, mas é também um pacto da graça. Por que nós chamamos que é um pacto da graça? Porque nenhum de nós aqui pode dizer que tem um direito natural a estas bênçãos de Deus, a este relacionamento com Deus. Nem Israel podia dizer que por serem hebreus, eles tinham direito a este relacionamento com Deus. A explicação para esta aliança graciosa de Deus, ela na verdade é inexplicável. É puro amor, é favor imerecido de Deus. Talvez poucas passagens na Bíblia deixem isso tão claro. Por que Deus escolheu Israel? Por que Deus escolheu você? Porque Ele nos salvou, como os versículos 6, 7 e 8 que serão projetados. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. E agora no verso 7, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois eres o menor de todos os povos, nem porque eram um povo grande, nem porque era um povo sábio, nem porque era por ser um povo rico ou inclinado às coisas de Deus, mas o verso 8 então deixa claro que este é um pacto e um juramento gracioso, mas porque o Senhor vos amava. Essa é a razão porque existe esse pacto da parte de Deus com a igreja do Antigo e do Novo Testamento. É um pacto da graça e é um pacto familiar. E esse elemento é surpreendente. Deus segue um padrão familiar no seu relacionamento com pecadores como nós. A salvação é individual, mas as implicações desta salvação, elas são familiares. Verso de número 9, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. 1000 gerações, meus irmãos, isso aqui é uma conta superlativa, é uma figura de linguagem de exagero, porque de acordo com a cronologia bíblica, o mundo falta muito para chegar a 1000 gerações. A história da criação até os nossos dias, nem de longe chega perto de 1000 gerações. A humanidade não durou todo esse tempo, e Deus, na sua fidelidade e generosidade, Ele está prometendo a abençoar as famílias dos crentes. Jamais se afastará a bênção de Deus das famílias que têm com o Senhor esta aliança. E é por isso que nós batizamos as crianças. O que é mais importante, o que Deus prometeu ou o sinal da aliança, que é o batismo com água? Qual é o valor maior? A promessa ou o sinal da promessa? Pois se Deus deu às crianças a promessa da bênção, a igreja faz muito bem em dar a elas o sinal desta promessa, que é menor, inferior àquilo que Deus prometeu. Assim as crianças eram circuncidadas no Antigo Testamento, como sinal desta aliança, e as crianças são batizadas agora do Novo Testamento para cá, com base nesta promessa da parte de Deus. E por último, meus irmãos, este é um pacto seguro. É um pacto familiar e é um pacto seguro. O pacto, ele é bilateral, é de uma pessoa para com outra pessoa, de uma parte para com outra parte. Há promessas e há também sanções, há exigências e há sanções no caso de descumprimento das promessas. E cabe então aos pais e aos filhos, conforme o texto bíblico nos ensina, a andarem em obediência, em amor e obediência a Deus. Verso 10 e 11.
Deus dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Meus irmãos, aqui tem algo extraordinário no pacto da graça. Deus está dizendo, ao estabelecer esta aliança, que Ele exige obediência perfeita dos pais e dos filhos, para que eles desfrutem das bênçãos dessa aliança. Agora a pergunta que não quer calar: como que nós, pecadores como nós somos, vamos conseguir dar a Deus esta obediência perfeita? Todas as religiões do mundo se propõem a oferecer a Deus algo que faça Deus se tornar favorável a eles. Mas o Evangelho, o pacto da graça, usa um texto bíblico como esse para nos humilhar, para tirar nossas máscaras, para que nós reconhecemos a nossa incapacidade de agradar a Deus e de obedecer a Deus. O nosso amor imperfeito, a nossa obediência parcial não são suficientes para que nós desfrutemos das bênçãos do pacto da graça. E aí? Como é que isso é resolvido? Só o Evangelho, só o cristianismo traz a solução de Deus para esse enigma e para esse impasse. Deus envia o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, e é com base na obediência perfeita do Filho, que foi obediente até a morte de cruz, é que nós somos aceitos e podemos desfrutar das bênçãos desse pacto, nós e nossos filhos. A obediência perfeita de Jesus é atribuída, é creditada na nossa conta, e isso vai ficar claro ao longo de toda a Escritura. Jesus é o mediador dessa aliança, é o mediador do pacto da graça, e é por meio dele que nós desfrutamos de todas essas bênçãos. Meus irmãos, Deus nos revelou, portanto, na sua palavra, na Bíblia Sagrada, o contexto em que a maternidade e a paternidade não são absurdos, mas motivos de alegria e de muita esperança. Se nós olharmos para a geração de filhos, com essa perspectiva transcendental, de que geramos filhos como herança do Senhor para o reino de Deus, a maternidade será vista com grande alegria e como um grande privilégio. O rei Davi, quando Deus fez com ele, renovou com ele uma aliança, ele compreendeu o alcance da aliança de Deus e das bênçãos de Deus para ele e para a sua família. E eu quero terminar com as palavras do rei Davi em 2 Samuel 7, versos 18 e 19. Você, pai e mãe, que trará seu filho aqui para o batismo dentro de instantes, você, vovô, vovó, todos nós aqui que temos filhos, os que planejam ter filhos, vejam, façam dessas palavras do rei Davi as suas próprias palavras. Verso 18. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, nós estamos aqui na presença do Senhor, diga isso para o Senhor. Vamos ler juntos? Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Não bastava Deus ter nos trazido até aqui, mas Ele ainda fala da nossa casa, em tempos distantes, que nem estaremos aqui para ver. E o que Ele fala? Eu farei misericórdia até 1000 das suas gerações. Amém, meus irmãos? Por favor, tenham filhos. Deus abençoe.